muita tecnologia aqui, né? Está se adaptando. Hoje a gente vai continuar a série de mensagens que já temos feito aqui pelas manhãs, todo domingo pelas manhãs, que é a série de mensagem em Êxodo. A gente tem falado, principalmente nesse bloco, nos últimos domingos, sobre o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, a construção, o que tem dentro, o que tem fora, o que tem ao redor ali, cada detalhe, e são muitos detalhes. E a gente tem trabalhado um pouco nisso, e que Deus possa iluminar as nossas mentes para poder entender a sua palavra, possa abençoar os ouvidos dos irmãos e a minha boca, para que a gente se entenda e eu possa transmitir realmente aquilo que é a palavra de Deus, amém? Antes de começar, vou pedir ao pastor Miguel que faça uma oração por essa palavra. Amém, Pai. O texto que a gente vai usar como base é o capítulo 26, dos versículos 31 ao 37. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Êxodo 26, do 31 ao 37. Amarelo? Versículo 31 diz assim: Farás também um véu de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido com querubins bordados nele. E o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, com colchetes de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás a arca do testemunho para dentro do véu. Esse véu fará a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Colocarás a mesa do lado de fora do véu e o candelabro em frente à mesa. Para o lado sul do tabernáculo, a mesa ficará do lado norte. Farás para a entrada da tenda uma cortina de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador. Farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, com ganchos também de ouro. E fundirás para elas 5 bases de bronze. Aqui o texto fala sobre uma série de objetos que vão compor o interior do tabernáculo. Ele começa falando do véu mais interno, que faz a divisão dentro do tabernáculo. Fala sobre a fixação desse véu, sobre as colunas que estão por trás desse véu. Fala também sobre uma cortina externa na porta do tabernáculo. Fala também sobre essas colunas e sobre essas fixações que tem também. Quando a gente lê esses textos, a gente tende a ficar imaginando e tentando montar na nossa cabeça a imagem, né? E quando a gente procura na internet essas imagens, a gente vê coisas parecidas, mas nos detalhes assim a gente vê uma diferença. Por exemplo, aqui ele fala que as cortinas são azul, vermelho, púrpura. Então cada um que faz essa imagem faz de um jeito, né? Um faz xadrez, outro faz listrado, outro bota uns querubins, um monte de querubins, uns botam só um ou dois. Então são detalhes que aguçam nossa imaginação e às vezes roubam o que
o que Deus realmente quer mostrar através desse texto. Porque a curiosidade da gente, principalmente nesses textos aqui, às vezes acaba sendo meramente estética. A gente quer saber como era a estética do tabernáculo, como era a estética do véu, das cortinas, o quão bonito isso era. Até porque, para ver se agrada aos nossos padrões. Né? Porque fazer um tabernáculo com uma cortina que é feia, até atrapalha a gente. Né? Olha como a curiosidade da gente muitas vezes é despertada para o ponto errado do texto. A gente vai ler hoje, vai perceber hoje a profundidade de cada um desses objetos, principalmente, hoje a gente vai falar principalmente do véu. Pegando aqui o versículo 33 que a gente leu como base, ele está falando desse primeiro véu, e ele fala da função principal desse véu. O que a gente tem que se atentar inicialmente a ele. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás a arca do testemunho para dentro do véu. Este véu para a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui está o ponto crucial desse objeto. Esse objeto que a gente vê muitas músicas cristãs sobre ele, né? O véu. É um objeto recorrente nas nossas adorações. E o ponto é, a arca do testemunho, a arca da aliança, ele está por trás desse véu. Esse véu é o objeto de separação do local da habitação de Deus no meio do povo. E aqui a coisa começa a tomar um peso muito grande. A gente começa a enxergar realmente o peso que tem. Lembrando lá no capítulo anterior, no capítulo 25, versículos 21 e 22, Deus orienta dessa forma. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto a arca do testemunho que eu te darei, e ali virei a ti, e falarei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Lá no versículo 8 do capítulo 25 diz assim: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ou seja, existe o tabernáculo, e dentro desse tabernáculo existem dois ambientes. Um deles é o lugar santíssimo, que é protegido pelo véu. E por detrás desse véu está a arca do testemunho, onde Deus se manifesta para o seu povo. Aqui a gente entende o peso desse objeto, que acredito eu, tinha uma boa estética, era bonito, até porque foi orientado pelo nosso Deus, né, a forma como seria feito, mas principalmente a arca do testemunho, onde Deus se manifestava, onde Deus se apresentava entre os querubins, estava ali protegido por esse véu. E quando a gente pensa também no tabernáculo, o Miguel trouxe aqui na última semana, ele trouxe uma imagem sobre o tabernáculo. Ele até falou um pouco sobre os hospitais de campanha, né? Que foi feito de forma que tinha essa mobilidade para ser desmontado e ser montado em outro lugar. E a gente vê que é algo simples. É uma construção relativamente simples, por mais que tenham muitos objetos. E quando a gente está falando do local onde o Deus de Israel se manifestava, a gente pensa um pouco também sobre o lugar de onde o povo de Israel saiu, que era o Egito. Se a gente procurar um pouco, é uma pesquisa rápida, se a gente procurar um pouco ali no Google, templos egípcios, a gente vai ver a exuberância daqueles templos. Gigantes, com leões, com aquedutos que passavam no meio, com peças de ouro gigantes, com quadros gigantes também, muito altos, muito extensos, contando histórias. E aqui, quando a gente está falando do Deus de Israel,
do Deus que se mostrou poderoso para tirar o povo do Egito, do Deus que apavorou o faraó e os egípcios, a ponto de permitir que o povo saísse dali. Quando esse Deus diz, eu habitarei no meio desse povo, e resolve fazer um templo, resolve fazer um tabernáculo ali, um local de habitação dele, ele faz algo completamente diferente dos templos pagãos. Por quê? Aqui, a gente precisa partir do princípio que os objetivos são completamente diferentes. Os princípios são completamente diferentes. Primeiro que o tabernáculo, ele não só é feito para Deus, mas ele é feito por Deus. Deus diz como vai ser. A providência para fazer aquele tabernáculo é uma providência de Deus, e o Veloso deixou muito claro isso aqui, falando sobre a saída do povo israelita do Egito, quando ali eles puderam recolher ouro, quando ali puderam recolher tecido. Era algo completamente improvável para um povo que saía para o deserto ter todos aqueles artigos para a construção de um tabernáculo. Então, a gente enxerga que principalmente existe uma providência de Deus, existe uma iniciativa de Deus, mas principalmente que Deus habitava indubitavelmente ali. Deus estava ali. A gente vai ver nos próximos capítulos Deus se manifestando ali e o fogo de Deus ali naquele lugar e a fumaça subindo naquele lugar e o povo todo extasiado porque todo mundo tinha certeza que Deus estava ali. De forma que quando a gente lê o salmista falando sobre o templo, sobre o tabernáculo, a gente vê o seguinte, Davi, de seu palácio falando, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. No Salmo 84, versículos 1, 2 e 10, diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Aqui, quando a gente ouve essas palavras da boca de Davi, a gente precisa lembrar que Davi é o rei e está em um palácio. Ele está num local grande, ele está num local imponente. Mas o que ele busca aqui é contemplar a formosura do Senhor. O que ele busca aqui é estar no culto do tabernáculo de Deus. Quando ele fala o que move ele a estar diante de Deus, e esse termo é um termo muito importante para esse texto, estar diante de Deus. Quando ele fala o que move, ele fala, meu coração e minha alma clamam pelo Deus vivo. Ele não quer estar num lugar imponente pelos olhos. Ele quer estar no lugar onde Deus está. Ele quer estar no lugar onde Deus se manifesta. E pensando sobre a manifestação de Deus, e pensando sobre a beleza do tabernáculo, pensando sobre a beleza agora, principalmente do véu, a gente pensa que aquele véu, esse véu que foi feito de azul, de púrpura, de roxo, com os querubins, ele era o meio pelo qual o sumo sacerdote entrava
e se colocava diante da manifestação de Deus. Então, quão belo esteticamente ele pode ser? Quão imponente ele pode ser? Trazendo para a nossa realidade e para a nova aliança, a gente lembra do meio pelo qual nós podemos estar diante da presença de Deus. O meio pelo qual a gente enxerga a manifestação do nosso Deus. E esse meio é Cristo. A gente lembra de Isaías falando que nele não havia formosura, que nele não havia formosura diante dos olhos dos homens. Isso é interessantíssimo, porque aqui, nessa construção, que tem essa série de símbolos, ali há formosura. Ali há alguma beleza sim. Mas é importante a gente trazer a imagem de Cristo, porque por mais que haja alguma beleza, é uma obra de mão humana. O executor, ali, quando ele fala da cortina, ele fala obra de bordador. Ou seja, existia um profissional que botou a mão na massa e fez aquela cortina, que bordou os querubins. Então, provavelmente era assim bonito, mas ainda assim era a limitação humana que Deus, pelo seu amor, permitiu que o seu povo participasse. Mas para que ali, através daquilo, através daquela construção, o homem pudesse estar diante da manifestação de Deus. Assim como em Cristo. Assim como a obra de Cristo. Assim como Cristo fala que Ele traz as suas ovelhas. Como Cristo fala que Ele é a porta. Como Cristo fala que Ele é o pastor. Aqui da mesma forma. Aqui a gente percebe no lugar santíssimo, e é importante a gente lembrar da diferença entre essas duas cortinas. No lugar santíssimo, aqueles dois querubins, diferente do Éden. Lembra quando o homem foi expulso do Éden, após a queda, e havia querubins na porta do Éden, que protegiam para que o homem não pudesse entrar? Aqui, Deus pede para que sejam colocados querubins no véu, e aqueles querubins não mais impediam o homem de entrar. Mas naqueles querubins, a partir do momento que era feito, uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava ali, fazendo tudo aquilo que Deus pedia, fazendo os sacrifícios que Deus pedia que fizesse, entrando da forma que Deus pedia que entrasse, aqueles querubins recebiam novamente o homem diante dele. Então, a imagem de Cristo está nítida naquela presença. A imagem do sacrifício está nítida daquela presença. Ali é mais um ponto que mostra a obra da redenção de Deus, do amor misericordioso de Deus, trazendo o homem diante da sua presença. Obviamente, o homem não pode vir de qualquer jeito, até por isso as duas cortinas, quando os sacerdotes atravessavam a cortina mais externa, entravam no lugar santo, ali estava o candelabro, ali estava a mesa, todas aquelas coisas que apontavam para Cristo, apontava para a igreja, apontava para o sustento de Cristo, apontava para a palavra de Deus. Ou seja, o homem entrava no local onde tudo que ele via ali remetia à relação dele com Deus, a necessidade, a dependência do homem de Deus. Um local escuro que era iluminado pelo candelabro. Um local onde existia a mesa dos pães. Então era um local de culto, um local de adoração. E ali, quando ele olhava para aquele véu, ali ele ia além de uma visão de culto,
mas ele ia para a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Diante da manifestação do Deus vivo. Aqui agora a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre estarmos diante da manifestação do Deus vivo. Estar diante de Deus, estar diante da presença de Deus, precisa ser algo perceptível. E ali era. O objetivo era que ali, que naquele local, tudo remetesse à grandeza de Deus e à sua obra redentora. Então não havia como alguém entrar ali e se colocar de maneira desleixada diante da presença de Deus. E lembrando da obra de Cristo, lembrando que Cristo é esse que faz, que permite com que a gente chegue diante da presença de Deus, a gente se pergunta como a gente tem chegado diante da presença de Deus. A gente tem se percebido diante da presença de Deus? E se a gente não tem percebido isso, será que realmente a gente está diante do Deus Todo-Poderoso ou será que a gente está criando uma falsa impressão de que temos um Deus, de que temos um Senhor, enquanto a gente só alimenta ritos, enquanto fazemos orações vazias e não orações diante de Deus? Enquanto em algum momento nos portamos de maneira desleixada no culto e não nos portamos como quem estivesse ouvindo a palavra de Deus. Enquanto pedimos perdão, mas um perdão negligente, que não enxerga o tamanho do seu pecado diante de Deus. A W. Tozer tem uma frase que diz assim: Deus deseja que entremos confiadamente em sua presença e nela vivamos. Essa deve ser para nós uma experiência consciente. É mais que uma doutrina a ser adotada. É uma vida a ser desfrutada na presença de Deus. Na obra de Cristo, a gente passa a ter uma relação completamente diferente diante do Deus Criador. A gente está constantemente diante de Deus porque o nosso Deus é um Deus onipresente. Então, onde quer que nós estejamos, Ele vai estar. Como diz o próprio salmista, né? No mais profundo dos mares e no cume dos montes, ali Deus está. Mas uma coisa é estar sob os olhos de Deus e ver Deus se revelando. A gente vê claramente isso no exemplo de Pedro. Quando Pedro vê a divindade de Cristo após o milagre da peste, o que Pedro fala a Cristo? Afasta-se de mim, eu sou pecador. Pedro se desespera diante da revelação. Adão, após a queda, quando Deus vai até Adão, Adão está completamente constrangido, envergonhado, porque está nu. Ali, nesses dois casos, a gente vê a fraqueza do homem crescendo diante dos seus próprios olhos, porque o Deus Santo, o Deus perfeito está ali. E o véu? E Cristo? O que tem a ver com isso? Mateus, capítulo 27, nos versículos 50 e 51, lembra um momento da morte de Cristo. E Jesus, bradando, de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Aqui,
a gente vê Cristo como o sacrifício, como a gente já conhece, como a gente já ouviu muitas vezes. No capítulo 6, na carta aos Hebreus, diz assim: assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior do véu, além do véu, onde Jesus entrou por nós, como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui a gente vê Cristo como sumo sacerdote, aquele que apresenta o sacrifício. E olha como é surpreendente mais uma figura que se apresenta lá também em Hebreus, no capítulo 10, nos versículos do 19 ao 23. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu, através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Então, a gente lembra que a figura do sacrifício em Cristo é conhecida. O Cristo como sumo sacerdote também é conhecido. Mas aqui, no capítulo 10, o escritor da carta aos Hebreus apresenta essa relação do véu rasgado e o corpo de Cristo também rasgado ali na cruz. O novo e vivo acesso que nos abriu para que nós entremos com coragem no lugar santíssimo. Foi necessário que o corpo de Cristo fosse rasgado, fosse partido para que nós entremos nesse lugar diante da presença de Deus. Então, voltando ao que foi dito anteriormente, isso não pode ser feito de maneira displicente. Não pode ser feito sem uma autoavaliação. Não pode ser feito sem que nós enxerguemos quem Cristo é, quem Deus é e quem nós somos, como nós estamos. Não pode ser feito sem que nós clamemos pela misericórdia de Deus e sem que nós agradeçamos pela obra de Deus, pelo sacrifício de Cristo. Estar diante da presença de Deus é um privilégio. E o véu que existia foi rasgado. Enquanto isso, a gente ignora o véu que foi rasgado e levanta, não um véu, mas levanta uma parede na nossa frente. Uma parede às vezes de arrogância, porque nos achamos bons demais e santos demais, e por isso podemos entrar diante da presença de Deus de qualquer forma, ou muitas vezes levantamos uma parede de orgulho. O nosso ego é essa parede, onde nós não precisamos tanto estar diante da presença de Deus. Se pensamos isso, é porque nunca estivemos, porque a presença de Deus revela os nossos pecados. A presença de Deus transforma aquele que está diante dele. Terminando, irmão, no capítulo 9 da carta aos Hebreus, eu vou ler alguns versículos desse capítulo 9.
que diz assim: a primeira aliança tinha ordenanças para o culto e um santuário terreno, pois foi erguida uma tenda, em cuja parte exterior, chamava lugar santo, estavam um candelabro, a mesa e os pães consagrados, mas atrás do véu estava a tenda que se chamava lugar santíssimo. Estando essas coisas assim preparadas, os sacerdotes entravam continuamente na primeira tenda, a fim de realizar os atos de culto. Mas, na segunda tenda, somente o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, nunca sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo, cometidos por ignorância. Versículo 11. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não seguido por mãos humanas, isto é, não dessa criação, não erguido por mãos humanas, isto é, dessa criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas do seu próprio sangue entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve a eterna redenção. Porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, e imaculado, por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus. Purificará das obras mortas da vossa consciência, para servirdes o Deus vivo. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Amém? Salomão diz que o Espírito do Senhor enche o universo. Então não há local no universo onde Deus não domine, onde Deus não veja, onde Deus não perceba o que está acontecendo, quem está ali, se há pecado ou se há adoração diante dele. Não há. Mas estar diante de Deus, graças a Deus, é um privilégio que foi dado a nós. A nós que somos seus filhos. A nós que fomos comprados por esse sangue. É um privilégio que foi dado pelo amor do nosso Deus, que agora tem querubins fortes, imponentes, que não impedem que a gente se achegue até ele. Não mais. Os querubins, aqueles mesmos querubins, presenciaram o sacrifício de Cristo e viram a obra de Cristo e viram que a partir daquele momento a ponte novamente foi construída para Deus. O caminho foi feito para que nós nos acheguemos a Deus. O véu se rasga e olhamos para o alto e vemos o nosso Senhor. Cristo fez essa obra. Que a gente não seja tolo ou que não compreenda a obra de Deus a ponto de querermos levantar outros véus, de querermos levantar outras barreiras, porque a barreira que havia, Cristo derrubou. E quando Deus levantou essa barreira e mandou fazer essa barreira, Ele mandou fazer, mas mostrando que ela não é intransponível. Aqui, a gente no próximo, acredito que já no próximo capítulo, na próxima mensagem, a gente vai falar um pouco sobre o altar do sacrifício, senão no próximo, nos posteriores. E ali a gente vai entender, a gente vai aprofundar esse entendimento do sacrifício feito, do caminho aberto, do véu rasgado e Deus diante de nós.
Amém, irmão? Essa é a palavra. Agora da parte da manhã. Eu oro, irmãos, para que essa palavra tenha tocado o coração de vocês, a ponto de estarmos mais atentos não só com relação aos nossos pecados, de nos sentirmos culpados diante de Deus, mas também de nos sentirmos privilegiados. Ali a presença de Deus, quando eu citei Adão e quando eu citei Pedro, eles entenderam os seus pecados. Mas ambos, em seguida, entenderam também a obra de Deus. Adão, ele se sente envergonhado, mas em seguida, Deus já promete a redenção. Em seguida, Deus já promete o seu filho. Pedro viu Deus em Cristo, mas Pedro também viu Cristo com seu sangue derramado na cruz. Então, que a gente não perca a promessa, que a gente não perca a vista do sacrifício de Cristo. Oremos, irmão. Senhor, grande e amoroso Deus, grande é o Senhor, Pai. Grande é a tua obra, Senhor, grande é a tua redenção. Que nossos olhos, Pai, não saiam de ti. Que a tua presença, Pai, diante de nós seja clara, seja constante. Sabemos que, enquanto homens, não estamos preparados, Senhor. Não podemos, Senhor, somos insuficientes, Senhor, para estar diante da tua presença, Pai, sem que sejamos consumidos. Mas sabemos que a obra de Cristo é maravilhosa, Pai. A obra de Cristo, Senhor, nos leva de volta a ti. A obra de Cristo, Senhor, nos levará, Senhor, à morada eterna, onde o Senhor estará, Senhor, presente todo o tempo. E sua glória, Pai, iluminará toda a terra. Amém, Senhor. Pai, que desfrutemos da tua glória. Que desfrutemos de todos os benefícios que o Senhor nos concedeu no seu plano eterno de redenção. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.